Irmãos, abram em Lucas, no capítulo 20. Todos encontraram, amém? Aqui fala sobre a autoridade do Senhor sendo questionada. E aconteceu num daqueles dias que, enquanto ele ensinando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e escribas com os anciões. E falaram-lhe, dizendo: com que autoridade faz essas coisas? Ou com que é que te deu quem é que te deu essa autoridade? E ele respondeu e disse-lhe: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrozoavam entre si, dizendo: se disséssemos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E responderam que não sabiam de onde era. E Jesus disse: tampouco vos direi com que autoridade faço isso. Então, o Senhor foi confrontado, né, com os principais sacerdotes, os anciões e os escribas, sobre questionando: que autoridade você prega a palavra? Com que autoridade? E o Senhor, com infinita sabedoria, Jesus fez uma outra pergunta a eles, né? Se o João Batista, né, ele batizava, isso era do céu ou era da terra? E eles ficaram, né? Que eu vou agora? Porque eles queriam, na verdade, deixar o Senhor Jesus acuado, sem uma saída, achando que ele era somente um homem, de que realmente Jesus era o Filho de Deus. Eles cogitavam eles não acreditavam que ele era o Filho. E eles eram, né, colocar Jesus numa situação, encurralá-lo. Muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas tem pessoas lá fora que não entendem, até mesmo dentro da igreja, porque você está passando por isso. Qual é a atitude que nós temos perante a isso? Não darmos ouvidos a situações, a calúnias, as coisas que não provêm de Deus. Como a gente está agindo a cada situação, né? Quando aquela mulher com um problema que ela tinha 12 anos com fluxo de sangue, ela era excluída da sociedade, né? Ninguém acreditava nela mais, achavam que ela não tinha mais jeito, ela não acreditava mais, mas ela ouviu que o Messias ia passar e ela sabia que era a última chance dela. Ou ela se recuava e se conformava com aquela situação, porque ela já havia gastado todo o seu dinheiro, né? A medicina não solucionou o problema dela, os médicos. O que ela fez? Ela não se conformou, ela foi corajosa, ela teve atitude. Nós precisamos ter atitude, né? Ela foi ao encontro de Jesus. Ela não se importou com a multidão. Ela não se importou que muitos iam. Mas ela atravessou aquela multidão e tocou na veste de Jesus. E houve o milagre, né? O Senhor curou. E essa mulher, ela teve uma transformação, né? Não só fisicamente, mas ela teve um verdadeiro encontro com Jesus. E muitas vezes a gente está na igreja, a gente está vendo milagres, está vendo coisas, né, transformadoras, mas ainda não teve esse verdadeiro encontro com Jesus. Muitos podem apontar, falar: quem é você que vai na igreja? Até muitos familiares
se levantam contra nós. Você está indo tanto, como que está a sua vida? Você não cansa de ir nos cultos? Quantas vezes você vem? Até quando você vai ir? A gente se depara. E as situações da vida, muitas vezes, deixa a gente cabisbaixo, achando que nada vai mudar em nossas vidas. E a gente tem que ter essa verdadeira atitude, né? Jesus, ele enfrentou muitas coisas, né? Para fazer o propósito que ele tinha aqui na terra. Ele enfrentou muito, foi caluniado, né? Foi mutilado, tantas coisas que aconteceu com ele. Mas ele foi perseverante, ele não deu ouvidos, né? Tanto é que, porque foram os principais sacerdotes? Porque não foi qualquer sacerdote, foram os principais, né? Os escribas, os anciãos, porque tudo aquelas pessoas foram confrontar Jesus. Na verdade, eles temiam Jesus, mas eles não queriam assumir. Eles admiravam, né, a sabedoria infinita de Jesus, mas eles tinham inveja. Eles queriam viver de acordo com a vontade deles. Eram pessoas religiosas, não tinham tido encontro com Jesus, mas não aceitavam mudança. E aqueles que não aceitam mudança não vai ver a plenitude de Deus, né? Não vai viver a transformação de Deus, vai ser barrado, né? O Senhor quer nos dar o melhor, mas nós temos que nos mergulhar na visão de Deus profundamente. Nós não podemos ficar só no raso, né? Temos que nos jogarmos, nos lançarmos ao Senhor. Aquela mulher, ela se lançou ao Senhor. Ela não teve medo. Não teve medo de nada naquele momento. Ela podia ser desprezada, ela podia sofrer por muitas coisas, né? Talvez estaria numa depressão profunda, né? Mas ela teve uma atitude encorajadora, né? Determinada. Ela teve uma ação na vida dela. Ela foi transformada por Jesus. Muitas vezes a gente tem medo de se lançar. Tem medo, a gente questiona muitas coisas do Senhor. Por que isso? Sim, porque eu tenho que se privar de tantas coisas. Mas o Senhor falou que nos libertou. Ele não está nos privando, Ele está nos protegendo de coisas que trarão consequências futuras. Mas por que eu não posso ir nesse lugar? Mas porque, né, na palavra tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Porque aquele lugar vai trazer consequências, é o pecado, né? Vai nos atrapalhar na vida espiritual. Por isso que a gente tem que seguir a vontade do Pai. A vontade do Pai é perfeita, boa e agradável, que nos traz paz, que nos traz alegria, né? Mesmo a gente passando por tantas tribulações, tantas coisas em nossas vidas, mas a gente tem um Pai que nos ama, né? Que quer o melhor para nós. E Ele quer transformação de vida. Os religiosos, né, limitados, não, que a gente tenha sede de buscar esse Pai no profundo, no oculto, no obscuro, se lançar, se derramar perante ao Senhor. Davi, né, ele era excluído, né, da família dele. Nem a família dele não tinha aquele, pela história de Davi, você vê que os irmãos, né, eram considerados melhores, porque eram guerreiros, né, do exército de Saul. E Davi apenas cuidava de ovelhas, filho da prostituta. Quando o Senhor pede para o profeta Samuel ir lá e ungir um dos filhos de Jessé, sendo um profeta, mesmo, né, ele um profeta do Senhor, ele questionou, ele olhou o quê? A aparência, ele achou que era um dos filhos, né, que era do exército de Samuel. Mas o Senhor falou assim para ele: eu não vejo como o homem vê. Ele está falando assim: eu não vejo como o homem vê. Eu vejo uma pessoa
diferente, transformada. Ele não vê o físico. Muitos podem olhar para você e olhar assim: Davi era excluído. Ah, você nem fez uma faculdade. Ah, você não vai dar certo naquele emprego. Nossa, o currículo precisa ser assim. Ah, ter feito uma faculdade, ter feito inglês, né? Falar em outras línguas. Mas quem diz? Deus é o provedor. Não importa a situação que você está passando, a barreira, como olham para você, se olham você como um derrotado, como um esquecido. Mas Deus não olha assim. Deus olha, meu filho e minha filha amada. Eu vejo, né? Deus vê assim, lá no diferente, com amor, de uma forma de crescimento, de transformação. Não como a humanidade vê. A humanidade, né? O pensamento terreno é cruel e terrível. Porque como que eles olham, né? A sociedade olha que aquele que é menos desprovido, que tem situação financeira, né, vive em miséria, em pobreza, não vê como, vou excluir, não participa, não quero se envolver com isso. No mercado de trabalho é uma verdadeira competição. Né? Uns querendo prejudicar o outro, não importa se eu tiver aquele cargo, que o outro seja prejudicado. Então nós vivemos em competição no mundo terreno, mas no mundo celestial não é assim. O Senhor fala para nos unirmos, estarmos juntos como um corpo de Cristo, né? Um orando pelo outro, um buscando pelo outro. Se você vê um irmão que não está bem, que não está feliz, vai lá, ora por ele. Se precisar, né, de uma correção, chame ele, mas fale com amor, né? Porque o Senhor corrige com amor. Para aquela pessoa que ela tenha mudança, mas ore, busque por ele, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor, ele quer o melhor para nós. A gente às vezes acha que não tem mais jeito, que vamos, né? Que é tudo impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então se sintam amados por Senhor. Ele quer o melhor de nós. Nós estamos separados dessa sociedade terrena. A visão deles não entra em concordância com a visão de Deus. Então nós temos que ter uma visão espiritual, uma visão diferente. Não importa o que tem falado, o que tem se levantado contra você. O importa é que nós temos um Deus que nos ama e olha de forma generosa, diferente, de forma especial, com amor, um amor ágape, diferenciado, né, dos humanos. O Senhor fala que nós temos um coração perverso, a humanidade é assim. Nós herdamos isso, né, de Adão e Eva. Somos filhos do pecado, mas quando o Senhor veio, né, e morreu naquela cruz por nós, Ele levou, né, nossas dores, enfermidades e nos deu a salvação. Mas Ele quer que nós tenhamos uma visão diferente. Esses sacerdotes, né, eles tinham uma visão o quê? De acordo com a humanidade tem hoje. Né, de querer sempre levar vantagem, de eu não olhar para aquele povo que era um povo sofrido, tinha lepra, tinha discriminação, como tem hoje mesmo, tinha um monte de coisa acontecia, né? Eles questionavam porque o Senhor conversava né, sentava com as prostitutas, com aquelas pessoas desfavoridas. Eles não aceitavam isso. Eles achavam, porque o cargo deles eram sacerdotes, eles mandavam tudo. Então eles viviam uma religiosidade e não um verdadeiro amor. O verdadeiro amor é olhar para o próximo e se pôr no lugar do próximo. O Senhor não fala amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Nós temos o verdadeiro amado próximo quando a gente vê um próximo que vem e é rude com a gente, que fala palavras ásperas. Como que a gente tem que ter essa visão? Uma visão o quê? Ele está sofrendo. Uma pessoa, ela não é rude com você
porque ela está bem, porque alguma coisa errada tem. Porque ela recebeu coisas ruins e ela não, a única coisa que ela sabe expressar é aquilo. Então ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de oração, ela precisa de libertação. A gente tem uma visão fraterna de amor verdadeiro. E o amor verdadeiro você vai saber lidar com todos. Tanto mais rude, quanto mais calmo, quanto mais todas as situações. O Senhor estava com os discípulos. Judas cometeu, de trair Jesus. Mas você acha que Jesus perdeu o amor por ele? Não. Jesus amava ele, independente do que ele tinha feito. Jesus queria a transformação dele, mas foi uma decisão dele. Mas se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, ele não tivesse cometido suicídio, voltasse para o Senhor receber ele de braços abertos. Na verdade, Judas, eu acho que foi o menos desfavorecido, porque ele tinha uma vida assim, vivia assim com ódio, rancor no coração. E ele precisava de libertação, mas ele não teve essa visão. O Senhor não deixa de amar, nunca Ele vai deixar de amar. Agora eu quero que vocês vão em Lucas, mas no capítulo 18. E contou-lhes também uma parábola sobre dever orar sempre e nunca estabelecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte e me infortune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Ó Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando por ele vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Então, o que o Senhor está mostrando aqui, Uma mulher, uma viúva, que ela foi falar com o juiz. E ela queria, sobre as dívidas dela. Ela queria aquele juiz, que julgasse as causas dela. Mas ele sempre, não queria atendê-la. Mas ela persistiu tanto que houve uma resposta. Ela ganhou, Ela alcançou a bênção. E o Senhor fala: se um juiz que é injusto, que não teme a Deus, de tanta persistência, aquela mulher alcançou, imagine Deus que nos ama. Imagine o amor do Senhor sobre nossas vidas. Ele quer sempre o melhor para nós. Basta nós perseverarmos. Nós temos verdadeiramente perseverado? Olha, a perseverança, a fé é importante. Não perdemos a fé, porque quando o Senhor nos promete, pode ser que a bênção seja instantânea, mas pode ser que seja daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, 5, 6, mas Ele é fiel e justo para cumprir. Perseverança, confiança, fé, oração, súplicas em jejum. O jejum e oração têm que andar unidos. Por quê? O jejum, ele disciplina a nossa Senhor, mas estar mais em comunhão com Deus. Ele mata a nossa carne, e eleva o espírito. E a oração, buscar crendo que o Senhor vai fazer e tendo fé, confiança. Em Hebreus 11:1 fala sobre a fé.
Fé, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, você não está vendo, mas você crê que vai acontecer aquilo. Mentalizar, começa a confiar, não importa o tempo, Deus vai fazer. Deus é o justo juiz, é o nosso advogado, o médico dos médicos, mas tem que ter fé para aquilo concretizar. Se você não crê, se você é incrédulo, como que vai acontecer? Então nós temos que toda vez exercitar a nossa fé, pedir para o Senhor, Senhor, dá mais fé, mais confiança, mais convicção, né? Tem coisas que vão acontecer de repente, como o testemunho da pastora, que ela estava precisando de uma certa quantia e ela orou em pensamento com o Senhor e o Senhor, né, usou uma vida para abençoá-la. Foi rápido. Tem coisas que vai demorar mais, tem causas, né, que eu vejo que a pastora se perguntar ainda não aconteceu, mas ela está confiante no Senhor que vai acontecer. Muitos aqui, né, eu não sei o que os irmãos têm vivido, o que vocês têm passado, mas confie, né? Persevere naquilo, não deixa, né, a incredulidade barrar a sua bênção. Não deixa, porque nós é que barramos, não é o inimigo não. Isso é a nossa parte, é o nosso eu. Nós temos que, por isso que é importante o jejum, matar a nossa carne, o nosso eu, porque a carne vai elevar, vai fazer coisas erradas, né? Vai ter pensamentos errados, vai falar palavras que não provêm do Senhor, e a gente tem que falar palavras que edificam. Nós temos que crescer cada vez mais na presença de Deus. E 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Então, nós andamos crendo naquilo que nós não estamos vendo. Não porque aquilo que está acontecendo aos olhos nossos naturais, a gente está vendo tudo um caos, tudo destruído. Mas aos olhos espirituais, a gente crê que aquilo vai se concretizar, que aquilo vai, né? Que o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque na verdade nós não somos merecedores, mas é para a honra e glória do Senhor. O nome dele vai ser exaltado. Em Marcos 9, do capítulo 9, do versículo 28 ao 29, fala assim: depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntavam em particular: por que não conseguimos expulsar? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e jejum. Então é a situação que os discípulos se depararam com o moço que ele estava endemoniado e ele tinha epilepsia. Eles não conseguiram expulsar esse demônio. E o pai vai e fala ao Senhor, né, Jesus, os seus discípulos não conseguiram, e vai pedir ajuda a Jesus. E eles ficam indagando, né? Mas por que, mestre? Eles vão lá em particular falar com o Senhor. Que fala fé, jejum. Porque tem caças de demônio que só cai com o jejum. Se a gente não jejuar, os demônios não irão embora. Então é preciso fazer tudo certinho, com etapas. Se o Senhor deixou o jejum e tem que ter a fé, é importante colocá-lo em prática. Temos que ter ação, né? Para ver uma transformação, tem que ter ação. Eu estou lendo um livro que a pastora Estela me indicou, que fala do poder do jejum e oração, e fala de uma experiência, né, de um homem que ele estava preso no hinduísmo, e o Senhor usa uma missionária para levar a palavra para ele, levar a Bíblia. Ela pede água e quando ele vai dar a água, ela apresenta a Bíblia. E ele começa a ler. É tocado, na época era um menino, ele é tocado, ele é transformado. E ele vai vivenciando um monte de coisa. Ele é liberto, né, daqueles demônios que é da prática do hinduísmo, né? E eles adoravam outros deuses. Ele enfrentou a família dele. Ele era para ser um dos
os principais lá do exército do hinduísmo lá. Mas ele quis a Deus. Ele houve uma transformação aquele menino depois se tornou um homem, e ele fala das experiências que ele teve com o Senhor, dos milagres. Eram multidões, milhares, pessoas que eram transformadas, que eram pessoas, né, que eram libertas. Ele conta de uma história de uma mulher que ela era cega, e ela sempre ia, né, pedir oração para ele nos cultos. Ela foi primeira vez, só o Senhor libertou na 7ª. Por quê? O Senhor explicou para ele, porque havia um demônio como um polvo, que ele tinha 7 tentáculos que trampou aquela senhora. E na 7ª oração, essa senhora foi liberta. Uma menininha que era cega. Foram tantos testemunhos, tantas coisas. Deus usou ele de uma forma tão tremenda, que o filhinho dele nasceu com um problema. Estava com horas de vida só, ele precisou ir pregar para uma outra cidade. E através da oração, do jejum, milhares de vidas foram salvas. Uma criança foi ressuscitada, e o filho dele, o Senhor não deixou levar. Ele foi liberto, ele foi curado. Então, a prática do jejum é muito importante. Aquilo tocou. Às vezes a gente não quer fazer as coisas que o Senhor manda. A gente coloca impedimento, coloca empecilho. Às vezes a gente deixa levar no dia a dia pelas coisas. E as coisas do dia a dia. E deixando a gente de praticar o que Deus quer realmente. Se dedicar à palavra, né? Se alimentar, né? Viver essas experiências, que nem ler um livro, aquilo que agrega, falando sobre a palavra de Deus, falando que, né, a transformação de Deus. E nós temos que estar atentos a isso. Jesus está voltando. Quanto tempo nós verdadeiramente? Quanto tempo a gente tem buscado o Senhor? Buscar, sim. Eu sei que muitos trabalham, têm a vida corrida, mas momento, mas que seja especial na presença de Deus, que seja não somente para vocês, mas para os outros que estão necessitando, porque quando o Senhor faz um milagre, que Ele nos usa como instrumento, não é só para nós ou para a nossa família. Ele quer atingir nações, Ele quer atingir muitas vidas, e depende de nós. Depende da nossa dedicação, de oração, de temor, de busca ao Senhor. Quando você começa a buscar, você começa, né, ter mais intimidade com o Senhor, é uma coisa tão plena, tão para amar. Quanto tempo eu perdi, né, com tantas coisas assim terrenas, tantas coisas bobas, e a gente começa a se apegar mais ao mundo. A gente tem que se dar conta que nós vamos, né, morar com o Senhor. Aqui, nesse mundo, a gente não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui, nem a roupa, né, do corpo a gente vai levar quando a gente escolher. Convicto que a gente tem, sim, o mundo espiritual, levar a sério. Nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. Há demônios terríveis, né? Há pessoas que estão cegas, estão presas no satanismo, na umbanda, na quimbanda, buscando, achando que eles estão certos. E eles estão aprisionados, eles precisam de libertação. Eles precisam conhecer este Jesus. E a gente não deve temer. A gente tem que orar incessantemente, não desistir. Buscar o Senhor de todo o coração. Buscar enquanto se pode achar. O Senhor fala: busque incessantemente. Não para de lutar, não para de buscar. Seja perseverantes na presença do Senhor. Porque os que ficarem vão ficar na tribulação. E nós não queremos isso. Nós queremos que o céu seja povoado por milhares.
E a gente não pode ter só uma visão rasa do mundo espiritual. A gente não pode só buscar por nós mesmos. Ah, eu aceitei Jesus, eu sou salvo, então tá tudo bem. Eu estou levando isso como a gente tem que ter mesmo uma visão espiritual, irmãos, porque é muito sério. O inimigo está levando e ceifando jovens, crianças, e muitas vezes que não são salvos, que não aceitaram o Senhor. Nós temos que fazer uma reflexão. Muitas vezes a gente deixa, né, as coisas, o dia a dia, e começamos a se distanciar da verdadeira vontade de Deus. A gente fica muito arregado a este mundo e começa. Por isso que a gente tem que orar e jejuar, porque senão a carne é terrível. Ela vai buscar as coisas da carne, as coisas terrenas. E se a gente não se atentar a isso, quando nós demos por conta, a gente está aqui morto espiritualmente. Isso é terrível, né? O Senhor fala assim que o morno ele vomita, né? Nem frio nem quente. Se está morno, então a gente tem que estar quente, quente. Quente na presença de Deus, fervoroso, buscando ser sensato todo dia. Muitas vezes as pessoas vêm aqui com muita luta, mas você tem que crer que aqui vai ter mudança, que Jesus é a mudança, que aqui você recebe o alimento, que aqui você recebe a palavra, aquela palavra pegue no seu coração, que vai impactar. Tome posse da palavra. Não adianta ser somente ouvinte, mas praticante. Vive o verdadeiro evangelho. Busque realmente aquilo que Deus quer de você. Muitas vezes a gente está numa situação de passividade, olhando, olha o que aconteceu com o outro, mas minha família está bem. Mas você não sabe o que vai acontecer no futuro. Vamos orar pelo outro, vamos sentir a dor do outro. O Senhor fala: chorai com aqueles que choram, se alegrai com aqueles que se alegram. Nós temos que mudar essa visão tão mirrada. Visão mirrada vive uma vida mirrada. Visão de prosperidade, de reino, vive uma vida próspera. Aquele que busca vai encontrar. O Senhor de águas cristalinas, vivas, e uma fonte que não seca, não cessa. Nós temos que buscar todo dia, todo dia, todo dia. Todo dia buscar o Senhor. Se preencher do Senhor. Encher da presença, nos unirmos num só propósito, ganhar vidas para o Senhor. Jesus, o alvo, Jesus. Não importa o que vocês têm passado, mas venham nos cultos, não deixa de vir, ver quando, né, aparece através do Face. É muito bom, mas não pode se limitar a isso. Não é como estarmos aqui buscando o Senhor. Não é como estarmos aqui. Tem pessoas que não podem vir, que estão acamadas. Aí sim, tudo bem, eles não têm como vir. Mas nós que podemos, que temos saúde, é importante estarmos na presença de Deus. É importante buscarmos o Senhor. Estarmos em comunhão com Deus. Porque você ficando na sua casa, você não vai se alimentar. E você, sem um alimento espiritual, você se enfraquece. E uma ovelha em volta de outras ovelhinhas é mais difícil atingir. Mas uma ovelha sozinha fica vulnerável ao inimigo. Lançar setas, palavras de derrota,
não tem mais jeito, que nada vai dar certo. Não ouça a palavra do inimigo, ouça a palavra do Senhor. É o melhor. O Senhor falou que daria vida, vida em abundância. Ele está aqui, Ele habita em nós. Nós temos o Espírito Santo, aquele que aceitou o Senhor como único, suficiente Salvador da sua vida, né? O Espírito Santo habita. Eu gostaria de fazer um convite, que aquele que ainda não aceitou o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, que levantasse e viesse até aqui, que eu vou. E aquele também que se afastou dos caminhos do Senhor, que viesse até aqui se reconciliar com o Senhor. O Senhor, Ele ama a todos, e Ele quer o melhor para nós. Ele nunca quer que nós desviemos dele, porque Ele sabe que nós vamos perecer, porque nossos caminhos não são bons, mas o Senhor é excelente. E o Senhor, Ele não desista nunca, persevere até o fim, porque vai ter a grande recompensa, o grande prêmio. Não importa, não dê ouvidos à situação, não dê ouvidos a que pessoas têm falado. Confie no Senhor. Cada um, Ele vai abençoar, Ele vai trazer o que é melhor. A gente às vezes fica focando nas coisas terrenas, mas o melhor é espiritual. Peça para o Senhor fala: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então confie, peça as coisas espirituais, as bênçãos espirituais, o resto o Senhor acrescenta. Busque mais o Senhor, porque a hora que vier as batalhas, a hora que vier as lutas, você vai estar fortalecido, e aquilo não vai te afligir, porque você vai estar na presença de Deus, está firmado na rocha. Eu peço para os irmãos se levantarem. Eu encerro agora, eu vou estar orando para os irmãos, amém? Aqueles que quiserem vir até a frente, né, que necessitam de uma oração, fiquem à vontade. Amém? Eu peço para os levitas, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado Espírito Santo do Senhor. Senhor, eu não sei como estão os seus filhos, mas Tu sabes, Senhor. Tu sondas, Senhor Jesus, os corações, esquadrinhos rins, Senhor. Verás, Senhor. Seus filhos estão aqui, Senhor. Senhor, eu peço em súplicas, em orações, Senhor, pela vida de cada um, Senhor Jesus. Só Tu sabe o que eles têm passado, o que eles têm vivido, Senhor. Mas, Senhor, o Senhor mostrou, Senhor, que através daquela viúva, Senhor, da perseverança, Senhor, ela obteve a vitória, Senhor. Então eu peço, Senhor, nesta noite, Senhor, derrama sobre a vida dos Teus filhos. Mais perseverança, Senhor, convicção daquilo que o Senhor tem, Senhor. Senhor, para eles, Senhor, que é o melhor, Senhor. Toca, Senhor, muda o pensar, o falar, o agir, Senhor, de nossas vidas, Senhor Jesus. Que nós venhamos buscar cada vez mais de Ti, cada vez mais da Tua presença, Senhor. Opera um milagre, Senhor, em cada vida, Senhor Jesus. Senhor Jesus, toca poderosamente, Senhor. Eu não sei se estão enfermos, Senhor, da alma ou fisicamente, mas Tu és o médico dos médicos que pode curar, Senhor. Transforma, Senhor, os corações, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que eles venham voltar ao primeiro amor, que nós venhamos voltar ao primeiro amor, Senhor Jesus, Te buscar mais e mais, Senhor Jesus. Senhor, que eles venham viver a plenitude, Senhor, de Ti, Senhor. Opera grandiosamente, Deus de glória, Deus de poder, Senhor Jesus. Toca, Senhor, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Muda a situação, Senhor Jesus. Senhor Jesus.
Senhor, na rocha, Senhor, que é o Senhor, Pai. Que eles não sejam, Senhor, enganados, ludibriados, Senhor, pelo eu, pelo inimigo, Senhor. Ata todo o eu deles, Senhor. Opera, Senhor, milagres e maravilhas, Senhor. De avivamento, Senhor. Senhor, que nós vivemos viver a plenitude, Senhor, como em Pentecostes, Senhor Jesus. Venha trazer um grande avivamento para o teu povo, Senhor. Venha tocar, Senhor Jesus. Venha tirar a pedra, Senhor. Venha ressuscitar, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, que não estão mais acreditando, Senhor. Ah, Senhor, toca poderosamente, reviva essas pessoas, Senhor Jesus. Opera um grande milagre, Senhor. Amém.